Fala, Fogão! Com o fim da 37ª rodada e o empate do Vasco com o Corinthians, o Cruz Maltino está virtualmente rebaixado e deve se juntar ao Botafogo na Série B nessa temporada de 2021. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar são os futuros de Canu e Luiz Fernando. O Canu não sabe ainda se vai ficar ou se vai sair do Botafogo e o Luiz Fernando pode permanecer no Grêmio, que estuda a renovação do seu empréstimo. Quero destacar também a iniciativa do Botafogo de fechar com o Cefat um contrato de 2 anos para que as nossas categorias de base possam treinar no lugar mais adequado. E para fechar, quero comentar com vocês a declaração do Gatito deixando bem claro que deseja permanecer no Botafogo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa com os pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente a iniciativa de Eduardo Freeland de fechar com o Cefat um contrato de 2 anos para que as nossas categorias de base possam treinar no lugar mais adequado. Vale lembrar que o Botafogo já mandava algumas partidas lá no Cefat, mas treinava efetivamente no Caio Martins. A estrutura de Caio Martins está bem deteriorada e por conta disso, o Eduardo Freeland, que foi gerente de base durante muito tempo no Botafogo, no Cruzeiro e também no Flamengo, de onde ele saiu para fechar com o Glorioso como diretor de futebol, sendo seu primeiro trabalho de diretor de futebol, diga-se de passagem, ele obviamente tem um olhar especial para as categorias de base e o Botafogo precisa de fato cuidar das suas categorias de base para que a gente possa cada vez mais alimentar a equipe de cima com garotos que venham do sub-20, do sub-17, do sub-15. É muito importante esse desenvolvimento de atletas. Isso naturalmente pode gerar jogadores para o time profissional, como pode também ajudar a fazer caixa com eventuais vendas futuras. Então treinar no Cefat pelos próximos 2 anos é interessante, tem uma estrutura mais adequada, mas ao mesmo tempo chama a nossa atenção com o seguinte detalhe. A gente sabe que tem o CT lá no Espaço Lonier, que está parado, né? Tem 3 campos prontos, mas as obras estão paradas. E se o Cefat está sendo fechado por 2 anos, é bem provável que a gente não vá contar com o centro de treinamento lá no Espaço Lonier tão cedo. Vale destacar aqui que o Docésio Melo tenta conversar com os Moreira Salles para ver se os irmãos Moreira Salles assumem as obras e depois possam emprestar esse centro de treinamento para o Botafogo. Vamos ter que aguardar para ver o que acontece, mas o fato é que nesse momento a categoria de base vai treinar numa estrutura mais adequada. Outro ponto que eu quero destacar é a declaração do Gatito, dizendo ao Docésio Melo, presidente do Botafogo, que pretende permanecer no Glorioso e ajudar o time a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Gatito não atua com a nossa camisa desde setembro, em virtude do edema ósseo, que ele nem tem previsão ainda de retorno. O salário do Gatito é bem elevado, esse também é um ponto muito importante, porque com essa queda para a Série B e a queda de arrecadação, a folha salarial do Botafogo vai ter que ser enxugada. E, obviamente, de repente pode rolar uma conversa entre o Botafogo e o Gatito para tentar fazer uma readequação dos vencimentos e caso o Botafogo confirme esse retorno à Série A na temporada de 2022, quem sabe voltar com o salário do Gatito para um nível anterior. Logicamente, isso aqui eu estou dando a minha opinião, não é uma informação, só deixando bem claro, tá? Acredito que o Botafogo poderia fazer isso. O Gatito não joga desde setembro, são 5 meses parado, não tem previsão de retorno, é um salário muito elevado e uma conversa como essa, justamente para você readequar o seu salário a uma realidade de Série B, seria muito importante. Vamos ver se ao longo dos próximos dias ou das próximas semanas algo assim acontece. Outro ponto aqui que eu quero comentar com vocês é justamente o futuro do Canu e do Luiz Fernando. O Docésio Melo, em relação ao zagueiro, resolveu conversar com ele para saber quais são os planos dele profissionalmente falando. A proposta do São Paulo, logicamente, financeiramente falando, é muito boa, só que o Canu tem contrato com o Botafogo até 2022. O Botafogo, vale lembrar, definiu o valor de mercado do Canu nesse momento em 18 milhões de reais. E por 50% do jogador, havia pedido ao São Paulo 9 milhões de reais. O São Paulo então apresentou uma proposta na casa dos 3 milhões e 200 mil, foi negada pelo Botafogo, que fez uma contraproposta de 6 milhões de reais. Só que aí o São Paulo veio e ofereceu 4 milhões e 200 mil reais. É aquela velha história, todo mundo sabe que o Botafogo precisa de dinheiro e é muito provável que a gente veja o jogador sair por menos da metade do que aquilo que o Botafogo pediu inicialmente. Havia pedido 9 milhões, o São Paulo assinou agora com 4 milhões e 200 mil e vamos ver o que a diretoria vai fazer em relação a isso. O fato é que o Botafogo precisa aprender a vender melhor as suas jovens revelações. Afinal de contas, não adianta você ficar revelando o jogador para poder municiar as equipes do futebol nacional.
a venda do Canu naturalmente para uma equipe do exterior, lembrando que o Cruz Azul do México chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra, seria mais interessante, venda em definitivo, logicamente. Mas se existiu interesse de uma equipe mexicana, por que não equipes de outros países? E o Botafogo poderia muito bem buscar esse tipo de negócio. Você ficar revelando o jogador para toda hora vender para uma equipe aqui do futebol brasileiro não é legal. Você acaba colocando a sua base como produção de jogador para outras equipes do futebol brasileiro. Ou seja, o Botafogo se coloca num nível inferior a todos os outros grandes do país. Isso realmente tem que ser revisto. Já o caso do Luiz Fernando, que está emprestado ao Grêmio, com a venda do PP para o Porto, é bem provável que o Grêmio tente manter o Luiz Fernando. Pagando R$1 milhão, existe uma renovação automática nesse contrato de empréstimo. Caso contrário, o Luiz Fernando retornaria ao Botafogo. Mas a sua permanência no Glorioso é muito complicada, porque o salário do Luiz Fernando para o nível de Série B é mais elevado. E o Botafogo possivelmente tentaria fazer dinheiro também com o atleta. O Grêmio quer manter o jogador, o Renato pediu a renovação e é bem provável que nos próximos dias a gente tenha alguma informação em relação a isso. Essa renovação do empréstimo do Luiz Fernando e R$1 milhão pagos pelo Grêmio ao Botafogo. Quero comentar com vocês também essa situação do Vasco, virtualmente rebaixado para a Série B. Com o empate diante do Corinthians nessa 37ª rodada, para não cair para a Série B, o Vasco vai ter que tirar um saldo de 12 gols. Logicamente, isso é muito improvável, imaginar que o Vasco, por exemplo, vai ter que vencer por 13-0, contando ainda com uma derrota aí do Fortaleza, pelo menos, e logicamente a gente pode decretar que Vasco e Botafogo vão se juntar na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa promete ser uma Série B muito disputada. Afinal de contas, além de Botafogo, Vasco, Curitiba, tem também o Cruzeiro, a Ponte Preta, Guarani, entre outras equipes, que prometem dar trabalho nessa busca pelo G4. É fundamental, portanto, que o Botafogo faça um planejamento muito adequado. A gente não pode repetir, não pode nem pensar em repetir os erros que foram cometidos nessa temporada de 2020. Caso contrário, sendo muito honesto, o Botafogo não vai brigar para subir, vai brigar para não cair. A gente sabe muito bem que se esses erros forem novamente cometidos, o bicho vai pegar. E o Botafogo, com o Eduardo Freeland como diretor de futebol, precisa realmente ter um horizonte de planejamento muito correto, muito estruturado. Esse aí é um ponto fundamental. Obviamente, o Botafogo, que tem uma situação financeira muito delicada, precisa abrir o olho. A queda de arrecadação com essa queda para a Série B chega na casa dos R$100 milhões. E uma permanência na Série B pode realmente decretar o fim daquilo que a gente sonha para o Botafogo. Um Botafogo forte, que possa se reestruturar, que possa entrar nas competições, não apenas para participar ou se livrar de um rebaixamento, mas para poder chegar lá em cima e brigar por algo a mais. Uma vaga na Libertadores, um G4, de repente mais no futuro um título, enfim. A gente precisa realmente pensar nesse retorno para a Série A. Vamos ter adversários muito difíceis e o planejamento de cada uma das equipes vai determinar os resultados dentro de campo. Marcelo Chamusca foi contratado, a gente está atrasado nesse planejamento. O próprio Eduardo Freeland já falou que o Botafogo corre contra o tempo e agora com o Chamusca chegando, fazendo uma avaliação do elenco, avaliando também alguns jogadores que estavam no radar, praticamente acertados com o Botafogo, caso por exemplo do Robson do Curitiba, que estava bem encaminhado com o Botafogo, mas agora essas contratações vão passar por essa avaliação, por esse crivo do Marcelo Chamusca, o que naturalmente tem que acontecer, porque é o treinador que vai montar a equipe. Não faz sentido ele montar a equipe sem poder escolher os jogadores para fazer parte desse elenco. Então, logicamente, o Chamusca, como novo treinador do Botafogo, vai fazer essa avaliação dos possíveis reforços, do elenco do Botafogo, dos jovens da base, para que dessa forma possa montar um elenco competitivo, que tenha essas tais competições internas, porque dessa forma o Botafogo vai poder desempenhar um futebol de verdade, né? Porque o que a gente fez nessa temporada de 2020, logicamente não dá para ser chamado de futebol. É um outro esporte ainda não batizado. O fato aqui é o seguinte, Fogão, Botafogo e Vasco mostram para o Brasil inteiro como péssimas gestões afundam, destroem um clube. O Botafogo e o Vasco enfrentam os mesmos problemas, basicamente. Na política, é um tentando derrubar o outro. A oposição muitas vezes torcendo para o insucesso do clube para que possam assumir o poder. Isso tem que acabar no Botafogo. A gente realmente tem que virar essa chave. Porque foram décadas assim. Décadas. Você pode reparar que o Palmeiras caiu para a Série B, depois que voltou já ganhou um monte de coisa. O Corinthians a mesma coisa. O Internacional a mesma coisa. O Grêmio a mesma coisa. O único que não conseguiu ganhar absolutamente nada foi o Botafogo, justamente porque os dirigentes não priorizam desenvolver o clube, pensar futebol de uma maneira mais adequada para a realidade do Botafogo. A gente tenta pensar futebol da mesma forma há décadas, e há décadas não consegue obter os resultados que a torcida merece, que o clube merece. Então a gente precisa mudar essa chave, precisa realmente começar a pensar futebol de uma maneira séria, fazendo uma gestão profissional.
E a gente tem que torcer e cobrar muito a gestão do Durcésio Mello para que ele de fato cumpra com essa promessa de profissionalização. Caso contrário, a gente vai ver mais do mesmo. O Botafogo tem que entrar no século XXI. Não dá mais pra gente ficar pensando no futebol como 40, 50 anos atrás. Não dá, simplesmente não tem como. O Botafogo e o Vasco no futebol carioca dão aula de como não se faz futebol. E que a gente possa realmente sair desse buraco. Porque, sendo muito honesto, ao longo dos anos, o Botafogo não apenas entrou no buraco, ele continuou cavando cada vez mais fundo. E, logicamente, por isso, a gente chegou ao nosso terceiro rebaixamento. E o Vasco agora, virtualmente rebaixado, chega ao seu quarto rebaixamento. Logicamente, quando você avalia cada um dos clubes, você passa a entender por que a realidade dentro de campo é muito diferente das aspirações de ambas as torcidas. As torcidas de Botafogo e Vasco merecem muito mais. Então que os dirigentes de Botafogo e Vasco possam de fato olhar com mais atenção para aquilo que de fato importa. O poder é passageiro, o clube é eterno. É isso que a gente tem que considerar. E é isso que os dirigentes de agora e do futuro têm que considerar. No Botafogo, então, nem se fala. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui pra você? Dessa queda também do Vasco, mais um carioca na Série B. Botafogo e Vasco realmente deram aula de como não se faz futebol. Montenegro e companhia no Botafogo devem estar satisfeitos. E quem fica com o nariz de palhaço, como de costume, somos nós torcedores que amamos a estrela solitária. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.